Os destaques do mercado agrícola agora no nosso dia a dia rural. Silmar Miller está aqui já no telão. Silmar, bom dia, seja muito bem-vindo. Com as últimas informações da agroeconomia. Quando eu estou no programa, você entra mais cedo, Silmar, se acostuma. Hoje não tem as notícias dos sites. Silmar, o que você está achando da expectativa de hoje? Divulgação do Plano Safra, né? Ontem foi o Plano Safra da Agricultura Familiar, hoje o Plano Safra Empresarial. Como é que o mercado está se movimentando aí? Renata, vamos lá, muito bom dia aos amigos do canal Terra Viva, prazer em revê-la aí, Renata. Muito frio em São Paulo, aqui está gelado, temperatura negativa, inclusive. Nunca, faz muito tempo que eu não via isso, temperatura 1 grau abaixo de zero, sensação térmica na manhã de hoje. E vai para São Paulo, tendência aqui é esse clima gélido aqui subir para São Paulo aí, nas próximas 24 horas. Essa é a previsão. Então se preparem por aí. Renata, vamos lá para o mercado. Mercado financeiro, dólar operando nesse momento com alta de 0,2%, R$ 5,45 a cotação da moeda americana. Mercado de ações também com alta, o índice Bovespa na B3 subindo 0,3%. Nos mercados de commodities, começando pelo petróleo com alta de 0,4%, US$ 67 a cotação do tipo Brent, negociado no mercado internacional, que é referência aqui também para Petrobras aqui no Brasil. Mercado de commodities agrícolas com dominância aqui de quedas nas bolsas internacionais. Milho cai na Bolsa de Chicago 1,2%, soja também 0,9%, agora há pouco. Na contramão, o trigo subindo 1,9%. Na Bolsa de Nova York, café volta a cair, café tem caído bastante ultimamente. No mês passado, mês que terminou agora, terminou ontem, uma queda aqui de 2 dígitos, e no caso do café robusta, por exemplo, em Londres, que é a referência para o nosso Conilon, temos uma queda aqui de quase 18% na cotação do produto no mercado internacional. Portanto, o café aí voltando a patamares historicamente normais, digamos assim. O produtor não está gostando muito, não está colhendo a sua safra agora, que aliás é fator de pressão sobre os preços. Aquela expectativa de preços serem mantidos durante a colheita da safra já se foi. Os preços não param de cair. Então, a arábica caindo 1,4%, o robusto em Londres também com queda de... Aliás, o robusto em Londres está dando uma recuperada, caiu bastante, foi ontem. Agora está subindo um pouco, tentando recuperar, está subindo 1,2%, mas mantendo um patamar bem baixo por conta das quedas dos últimos dias. Suco de laranja também cai 2,5%, cacau também 5,7%, e o boi gordo no mercado Funda B3 também com queda de 0,3% agora há pouco. Na Bolsa de Nova York, o algodão, uma exceção aqui, está subindo 0,2%. Esse, portanto, é o retrato dos principais mercados agrícolas e financeiros nesse final de manhã de terça-feira, Renata. Para ver a temperatura aqui em São Paulo, 15 graus. Mas eu estou com um conjunto hoje todo estiloso, Opa, quentinho. Então não estou passando o frio que você está passando aí no sul. E eu vou perguntar daqui, ó. aqui 1 grau abaixo de zero, sensação térmica. Fico imaginando o sofrimento, né, dos produtores também, com algumas produções que acabam sofrendo. A gente tem a produção de hortaliças, né, na região do Alto Tietê, Mogi das Cruzes, Suzano, eles sofrem muito com essas baixas temperaturas, né, porque o gelo da manhã, a geada, acaba acabando com as hortaliças. Silmario, ontem teve a divulgação do Plano Safra Empresarial, do Plano Safra da Agricultura Familiar, o que você achou? E parece que já saíram os números, né, do Plano Safra Empresarial hoje, 516 bilhões. O que o mercado achou desses números? Está abaixo do que eles esperavam, né, do que o mercado queria, né, o setor vinha pedindo. Sim, ficou abaixo aqui. Bom, a grande dúvida era com relação a juros, né? Além do montante total de crédito, de dinheiro disponível para plantio de safra nova, o governo, como sempre, aí dividiu os dois tipos de produtores, que, na minha opinião, é uma bobagem, né? São produtores, são todos profissionais, todo mundo é um produtor empresarial, na verdade. Ninguém planta só para comer, o produtor está plantando também para vender. Então, o pequeno produtor também é um produtor empresarial. O governo divide, por questões ideológicas aqui, as duas partes, como se fossem antagônicas, e não são. De qualquer forma, a chamada agricultura familiar, o plano foi divulgado ontem, com recursos aqui, forçadamente, o governo aqui forçou a manutenção de taxas de juros baixas para algumas faixas de pequenos produtores por tipo de culturas. Por exemplo, produtos da cesta básica, arroz, feijão, tem a inclusão do ovo agora, que não existia nesse tipo de plano de financiamento, ovo também nesses produtos básicos aqui, quem produz ovos aqui também tem condições de obter crédito com juros estáveis. O governo manteve aqui em torno de 3% a taxa básica de juros, que é um juro baixíssimo. A gente lembra aqui que
a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Banco Central, está em 15%, é uma das mais altas do mundo. Então, o governo fez um esforço aqui de subsídio, ou seja, dinheiro público aqui para segurar um juro aqui compatível com a capacidade de financiamento desses pequeníssimos produtores aqui. Então, ficou entre 2 e 3%. 2 para quem tem uma agricultura mais ecológica, 3% para os demais produtores aqui desse nível de pequena propriedade e para produtos específicos, arroz, feijão, ovos, conforme eu disse. Mandioca, por exemplo. Para produtos, pequenos produtores que produzem as chamadas agriculturas empresariais, que é o termo que o governo usa, como soja, milho, etc., algodão, aí o juros é um pouco maior, já é um padrão um pouco mais acima disso, em torno de 4%, 5%. Então, esse foi o plano da agricultura familiar divulgado ontem. Aparentemente agradou aqui o pequeno produtor por conta desse esforço do governo de segurar a taxa de juros. Na data de hoje, agora a partir das 11 horas, o presidente Lula deve anunciar o plano para a agricultura chamada de empresarial, ou seja, médios e grandes produtores. Aí a história é um pouco diferente. Bom, primeiro que os volumes são bem maiores, porque essa agricultura realmente sustenta a economia brasileira. Né? Então aqui os produtores vinham solicitando quase 600 bilhões de reais, e o que o governo deve anunciar agora é menos do que isso, embora com um leve aumento aqui, em torno de 3% em relação ao ano passado. A expectativa é que o governo anuncie daqui a pouco um total de crédito de 516,2 bilhões de reais. Então, essa é a expectativa. E aí tem diferenças em relação àquilo que foi anunciado ontem, com relação, por exemplo, à taxa de juros, Renato. Aqui tem aumentos realmente na taxa de juros. Para os médios produtores, vai de 8% para 10%, e para grandes produtores, vai de 12% para 14%. E aí já é uma taxa pesada, salgada, né? É quase ao nível do índice básico da taxa de juros definida pelo Banco Central, que é de 15%. Então ainda tem um certo subsídio aqui, mas é um juro caro, né? Para quem faz agricultura, depende do clima, é uma indústria a céu aberto, então juros nessa envergadura aqui, 14% é pesado. Tem muitos produtores aqui que vão ter dificuldade, realmente, em financiar essa safra nova. Então, esses são os principais dados. Depois, um detalhamento aqui por linhas de crédito. Houve redução, por exemplo, nas taxas no volume de crédito para investimento. O governo está acreditando aqui que o produtor não está a fim de investir nesse momento, está tudo muito difícil, o juro é caro, então a tendência de retração de investimentos, o que é ruim, por exemplo, para a indústria de máquinas, indústria de insumos em geral, mas essa pelo menos é uma expectativa. Então a concentração foi mais nos recursos para custeio da produção, assim, aquele dinheiro para plantar, para comprar o adubo, comprar semente e assim por diante. E o combustível para o trator, para a colheitadeira, etc. Então, aí que vão os recursos principais. Então, desse total que eu citei de 516 bilhões, custeio agrícola 414,7 bilhões, que é a fatia maior para esse setor. Um aumento pequeno em relação ao ano passado, mas é o que o governo alega que consegue fazer nesse momento. Possivelmente as entidades de classe do setor, seja a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária, seja o pessoal também do Congresso, possivelmente vão questionar, vão criticar esse volume divulgado pelo governo. A gente vai saber disso mais tarde, agora, depois do anúncio oficial, né, pelo presidente Lula. Renata, só para completar, o que ficou faltando aqui, não tem, por enquanto não se tem notícia, a não sei que agora seja anunciado a partir do anúncio oficial pelo presidente, é a questão do seguro. Não tem nada aqui, por enquanto, que a gente saiba sobre o subsídio ao seguro. Os produtores vêm pedindo aqui a CNA 4 bilhões de reais para subsidiar o seguro, para tornar ele mais barato para o produtor. Que o seguro, pelo valor normal que as seguradoras cobram, ninguém consegue contratar. E a própria Frente Parlamentar Agropecuária está pedindo 6 bilhões, ou seja, é muito dinheiro. Não se tem nenhuma notícia, por enquanto, de que o governo vai atender, seja qual for dessas duas solicitações. Por enquanto, a única coisa que está mais ou menos prevista no orçamento é o mesmo 1 bilhão de todos os anos, que raramente, inclusive, é completado. Sempre falta dinheiro para o seguro. Então, esse é o grande ponto de interrogação. As mudanças climáticas estão aí, ou seja, cada vez os produtores mais receosos do clima, em todo o país, seja por seca, seja por enchente. Então, seguro se tornou uma coisa extremamente importante no crédito agrícola. Se não tiver um subsídio que faça com que o seguro seja mais barato, vai ser complicado plantar essa nova safra que está começando agora.
Exatamente, Silmar. Eu gravei muitos produtores de frutas no ano passado para uma série especial que eu fiz de Natal. Eles falaram dessa questão do seguro, como é importante para esse tipo de safra, pode salvar realmente a produção do o valor, né, o comércio do produtor. E eu concordo com o que você disse dessa questão de separar os seguros, de ser uma questão ideológica, porque esses produtores também são produtores empresariais. Eles também vendem, eles também geram renda. Pode ser uma agricultura familiar, sim, mas eles estão vendendo e alguns são até um pouco maiores. Vendem até bastante para outros estados. Com relação ao Plano Safra, acho que o governo atendeu em parte, porque precisa ver a questão do seguro, se o governo vai atender o pedido. O valor não alcançou o que o setor vinha pedindo, né? A CNA pedia quase 600 bilhões, esse valor não chegou. Aí isso resta saber como é que o mercado vai reagir. E o que o mercado pede também, dessa questão do seguro, pede também que todo mundo tenha acesso, porque eu converso com muitos produtores que não sabem como acessar o Plano Safra. Então, o Plano Safra não chega para todo mundo. Eu acho que essa é uma questão que o governo poderia também atender, para que o Plano Safra realmente... Uma coisa é um produtor que tem um advogado, que tem uma estrutura empresarial montada e consegue acessar o Plano Safra. Outra coisa é um produtor menor que não necessariamente tem acesso, né? Muitas vezes nem sabe como acessar. Eu já conversei com muitos que eles falam, eu já desisti do Plano Safra porque eu não consigo acessar. Eu acho que isso o governo precisava rever também, né? Esse é um ponto importantíssimo, Renata. E começa pela própria data do anúncio, né? O produtor está começando a plantar agora, já estamos no mês de julho, né? Então, anunciar um plano cheio de detalhes como esse, que vai ser anunciado hoje, no momento que o produtor já está necessitando plantar, você não pode esperar mais, isso dificulta muito o planejamento. Não só o planejamento, a própria tomada de crédito, porque agora ele tem que ir no banco, negociar com o gerente, saber. Primeiro tem que analisar todos os detalhes desse plano, que é cheio de vírgulas, né? E depois ir no banco para tentar negociar, depois que ele definir alguma coisa. Só que ele está perdendo tempo, porque já devia estar plantando, já devia estar lá na lavoura. Então, esses planos safra têm que ser anunciados no máximo no mês de maio, como era anteriormente, né? O governo Lula agora está deixando tudo para a última hora. Nós estamos aqui já no mês de julho e o plano recém sendo anunciado. Foi a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Isso é muito ruim, dificulta muito o planejamento do produtor, confunde muito também com esse excesso de linhas de crédito aqui, todos os seus detalhes. Então, essa é uma preocupação muito grande que devia ser sanada nos próximos planos safra. Vai ser muito difícil a complementação disso na prática, produtor, e ainda assim, tem a questão do seguro, né, que está indefinida ainda, né? Como é que o produtor vai se posicionar aqui para tomar de crédito, negociar com o seu gerente lá, se recém agora que ele fica sabendo quais são as regras? Está muito atrasado isso. Isso é uma coisa que precisa ser modificada o quanto antes. Sabe, né? Para o próximo ano a gente consegue essa mudança. Silmar, muitíssimo obrigada pela participação. Prazer falar com você sempre. Bom frio aí na sua. Em Porto Alegre, né? Você está em Porto Alegre. Igualmente, se prepara que esse frio está indo para aí. Pode deixar, está Está chovendo em preparada. São Paulo, né? Tá. Obrigada, Silmar. Até a Importante. próxima.